eu sou. Você tem tentado me colocar em uma caixa, dizendo que é isso. Você nunca será suficiente. Pegue esses sonhos e coloque-os em uma prateleira. E por muitos anos eu estava segurando, pensando que eu deveria ser de outro jeito. Mas então eu vi a verdade real de tudo. Não, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu sou muito mais. Eu sou como a fonte. Eu sou ilimitada, infinita, poderosa, abundante, completa desde o início, criadora de tudo. Eu sou o que sou. Ó sim, eu sou o que sou. E eu tive presa em pensamentos, fazendo do jeito deles. Não ouvi as coisas que meu coração dizia, deixando o medo tomar conta e decidir. Mas quando percebi que a escolha era minha, ó, eu pude sentir uma mudança e comecei a brilhar, vivendo uma vida poderosa e bela. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Simbora Gente. Muitos cuidadores acabam se esquecendo de si e que hoje seja um convite para que você possa lembrar da sua força e do seu poder. Eu me chamo Simone, sou assistente social do Instituto, tenho formação de cuidadores de pessoas com deficiência física e visual pela USP. O tema de hoje é o poder do cuidar. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. E a nossa convidada de hoje é a Joana. Deixa eu chamá-la. Vamos esperar um pouquinho. Te chamei, Jo. Vamos aguardar. Acho que vamos ver. Só um pouquinho, pessoal. Vamos. Você consegue convidar, Joana? Pediu o convite para entrar porque eu não estou conseguindo te chamar. Deixa eu ver se vamos. Acho que foi. Convidei. Vamos ver se agora vai. Ai, Deu, deu certo. Estranho, deu. porque hoje eu te convidei e aí sumiu, como eu te convidava, sabe? A partezinha de convidar sumiu. Mas E eu, enfim, deu certo, deu pode falar. certo. Não, e eu pedi para você me convidar também, não aparecia, mas que bom que deu certo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. É uma honra ter você aqui com a gente nessa live, para que a gente possa falar desse tema tão importante, tão amplo também, né, Joana? A gente poder falar o poder do cuidado, né? Poder falar desse papel do cuidador, do papel de ser cuidado e cuidar do outro, né, ao mesmo tempo. Sim. Joana, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, então, primeiro, obrigada pelo convite, agradeço a Fabi e a você, Simone, e a todo o Instituto Simbora a Gente por estar me convidando e convidando a Toca. Eu venho hoje representando também uma equipe, então eu venho e junto comigo vem a Bia, vem a Cléo, vem a Andressa, vem a Nath, vem a Umar, vem a So, vem toda uma equipe e todos os participantes que de alguma forma se permitiram ser cuidados por nós. Eu, de origem, né, de origem de formação, sou administradora de empresas, trabalhei durante 12 anos em multinacionais, fiz uma transição de carreira, criei um ateliê de joias, sou designer de joias também. Eu tenho alguns braços. Por essa característica da minha joalheria ser uma joalheria que traduz muito a alma
e o coração de cada um que me procura, eu acabei indo buscar uma formação em coaching ontológico, que é uma técnica que é dada no Chile, que não tem aqui no Brasil, onde depois eu explico melhor o que, que é esse coaching ontológico. E quando eu me formei como coach ontológico, como coach ontológica, eu tive a oportunidade, o privilégio de ter muitos cuidadores humanos como cobaia, eu digo, para eu poder ganhar a minha certificação. E daí eu me conectei com, com a importância do cuidador poder se cuidar também, porque quantos cuidadores eu acabei acompanhando e que de alguma forma dedicavam a vida a cuidar do outro, a olhar para o outro, não sei o quê, só que por dentro estavam totalmente destruídos, sem energia, machucados, é o médico que não vai no médico, é o terapeuta que não faz terapia, enfim. E foi por isso que a Toca nasceu. Na época ela nasceu como cuidando de quem cuida, e a gente acabou esse ano, né? A gente fez essa transição para esse nome. Toca significa tocar, olhar, cuidar e acolher. E esse é o nosso trabalho, poder plantar a sementinha do cuidado em todos os cuidadores humanos que dedicam a vida a cuidar de outras pessoas, mas que principalmente precisam cuidar de si mesmo, até para ter força, robustez, para poder fazer isso com o outro. Uhum. Então, você já contou um pouquinho da toca. Fala um pouquinho, então, do coach ontológico pra gente, Joana. Sim, a técnica de coaching ontológico, ela nasceu, como eu falei, no Chile. Ela vem de uma combinação de Maturana, que é um filósofo, mas ela nasceu com dois profissionais, que é o Julio Olalia e o Rafael Echeverria, aonde a gente, na técnica do coaching ontológico, a gente trabalha três distinções, como a gente chama. A gente trabalha a coerência entre o corpo, a linguagem e a emoção. O que é isso? A linguagem é tudo que o meu coach, também atendo como coach, né? Acabei falando dos braços todos, mas hoje sou coach, atendo pessoas só, né? Mas é tudo que o meu coach ou as pessoas que vão na toca passar pelo processo nos contam linguisticamente. Então, me aconteceu tal situação e foi assim, e você começa a descrever aquela situação do que aconteceu. As emoções, né, que vão surgindo a partir desse contar, dessa vivência, dessa experiência, e o que o corpo dessa pessoa me conta, que muitas vezes ela não me conta. Então a gente vai trabalhando a coerência entre esses três pilares, o corpo, a linguagem e a emoção. Porque muitas vezes a pessoa que eu estou acompanhando, ela está com uma fala, por exemplo, eu estou sentindo muita raiva nesse momento, porque a pessoa foi muito injusta comigo, e foi muito, não foi legal o que ela fez. Só que ela não está com o corpo da raiva. E como é importante sentir essa emoção neste corpo para poder sustentar o que ela precisa entregar para essa pessoa, o limite que ela precisa aprender a colocar no outro, nela, para poder sim aí mudar uma coerência, fazer um aprendizado, abrir novas perspectivas do mundo. Então é mais ou menos isso que a gente trabalha no coaching ontológico, essa coerência entre esses três pilares. Deu Tá. para entender? Aham. Legal. Joane, a gente podendo falar desse processo do cuidador, é muito importante, eu acho, que a gente possa fazer essa escolha de cuidar, né? Então, eu escolho cuidar de alguém conscientemente. Eu quero cuidar de você. E não se sinta na obrigação de cuidar de alguém, né? Eu preciso cuidar de você, eu devo cuidar de você, porque as situações do cuidado humano, seja aí uma mãe, muitas vezes, que tem um diagnóstico de um filho com deficiência, seja em vários processos que a gente possa encontrar nesse papel do cuidador. Mas eu acho que quando a gente faz essa escolha consciente, eu quero cuidar de você, e não se sinta na obrigação de cuidar de alguém, né? Eu acho que esse processo ele acaba sendo menos desafiador. O que você acha disso? Você acha que é possível essas escolhas? Como que funciona isso? Então,
o que a gente vê lá na toca é que muitas vezes não existe essa possibilidade de escolha, né? O bonito na vida seria se eu pudesse escolher isso, me prontificar para fazer essa escolha e a partir daí cuidar de alguém. Mas muitas vezes é, eu tenho um parente que está doente e eu preciso começar a cuidar dele, ou eu tenho alguém que tem que necessita de um cuidado especial e eu também preciso começar a cuidar dessa pessoa. Então, acho que o caminho mais bonito seria dessa disposição genuína, mas nem sempre essa disposição genuína acontece. E é exatamente por esse motivo que a necessidade do autocuidado é muito importante, né? E além do autocuidado, também buscar ferramentas que deixe os cuidadores fortes e estruturados o suficientes para ser uma oferta mais robusta, porque assim, o que eu lembro a minha avó, por exemplo, vou falar de um exemplo pessoal, quando ela ficou doente no final da vida dela, né? Eu vi a minha tia que cuidava dela, em alguns momentos começou a, né? Porque é muito desafiador você acompanhar uma pessoa doente. Então, eu acho que tem um limite, né? Do quanto a gente tem essa escolha, esse livre-arbítrio, e o quanto de repente aparece na nossa vida e a gente tem que lidar com isso. Mas existem técnicas, existem cursos, existem preparos internos que a pessoa pode fazer para poder estar nesse lugar de uma forma mais fortalecida e não se desestruturar tanto nesse processo. A gente acabou esquecendo de falar da nossa velhinha, né? A Ah, gente trouxe uma velhinha para nossa live de hoje para poder esquentar os corações, como você fala, né, Joana? Esse tá quentinho, caloroso. E aí, falando disso, eu acho que ainda a maioria dos cuidadores são mulheres, né, Joana? Assim, a gente tem vários, tantos cuidadores profissionais, como todos os tipos de cuidadores, a maioria ainda acaba sendo as mulheres aí na faixa etária de 30, 40, 50 anos, que acaba muitas vezes cuidando de duas gerações, cuidam dos filhos e cuidam dos pais, né? uhum, O que às vezes acabam se sobrecarregando nesse sentido, né? Porque se sente responsáveis nesses dois lugares. sim. Você também tem essa percepção? Então, no universo da Toca, vou aproveitar e dar um beijo aqui em todo mundo que eu já vi que entrou. A Bia entrou, minha parceira da Toca, já falei da gente no começo, Bia, você não estava, sou, a Nath, o Matheus, muito bom estar aqui. Aproveitando, Simone, se alguém tiver alguma pergunta e quiser ir perguntando para a gente, para poder dar também, a gente vai respondendo aqui, tá? Uhum. Então, falando do universo da Toca, eu acho que a gente tem que dividir de algumas formas, né? No universo da Toca, os cuidadores que a gente cuida não são só cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas que estão doentes, né? Um médico é um cuidador do mundo. Um professor de educação física é um cuidador do mundo. Um professor é um cuidador do mundo. Uma psicóloga, um dentista, um cuidador efetivamente de um idoso ou de alguém doente também é um cuidador do mundo. Mães são cuidadoras do mundo. Então, a gente, falando do universo Toca, a gente tem uma série de cuidadores do mundo que a gente inclui nesse tema, e que daí não necessariamente a gente está falando que a maior parcela é do público feminino, né? Aí, quando a gente fala desse universo maior, a gente engloba mais pessoas. Quando a gente fala especificamente desse cuidador que você está mencionando, sim, daí a gente vê que é uma parcela muito maior do público feminino. E acredito também, né, Simone, que está muito conectado com esse papel, com essa educação que nós mulheres ainda tivemos desde pequena, né? Você vê uma menina com uma bonequinha no colo, cuidando da boneca, brincando com a boneca. A gente ainda vive num mundo onde esse papel acaba sendo muito do feminino, né? Outro dia eu estava vendo um documentário falando de uma escola, se eu não me engano, na Noruega, se eu não me engano, aonde os meninos brincavam de boneca, tinham matérias aonde eles invertiam as polaridades. Então, os meninos brincavam de casinha, brincavam de boneca, e as meninas iam para marcenaria,
e o quanto isso também começa a mudar essa perspectiva, mas eu acho que a gente ainda está longe disso. Então, eu acho que ainda nesse momento, as cuidadoras do mundo, nesse sentido de idosos ou de doentes, acabam sendo mesmo mais mulheres. Ainda tem um caminhar aí, né, Joana? Para os Muito, meninos muito. poderem brincar de boneca livremente, né? Sim, assim, quando a gente entra num hospital, a gente já vê muitos enfermeiros homens, né? Sim. E são super cuidadores também, né? Esse universo de enfermagem. Então é bonito porque já começa a ter essa transição. Mas eu não sei Uhum. como é a realidade aí no Simbora, junto com o público de vocês. Como é que é? Geralmente é mais as mães, né, Joana? As mães acabam, muitos pais têm talvez essa dificuldade de poder lidar com a situação quando se tem um diagnóstico, né? Talvez pelos seus medos, pelas suas inseguranças, por falta de informação, por talvez até a forma com que esse diagnóstico é dado de uma forma desumana para esses pais. E muitas mulheres, né, tendo esse filho, vão dar o seu melhor. Muitos pais, muitas vezes, acabam saindo de cena, abandonando essa família, e essas mães acabam ficando sozinhas, né, vivendo uma maternidade solo. É, e muitas, quando tem esse parceiro, também esse parceiro muitas vezes sai para trabalhar, essa mulher continua no papel de cuidadora dentro de casa, e aí a gente tem, de novo, essa mulher sozinha de diferentes formas, né? Aí talvez por preconceito ainda da sociedade, por não entender a deficiência, e se ela não tem contatos com outras famílias que tenham filhos com deficiência, né? Se ela está num grupo aí de mães que as crianças são todas típicas, aí de repente nasce esse filho com deficiência, até ela poder encontrar esse grupo, né? Se sentir pertencente de um lugar, é, muitas vezes ela fica muito sozinha, né? E eu acho que tanto nessas situações quanto na maternidade em si. Eu acho Super. que quando a gente tem um filho, quando nasce esse filho, a gente talvez se perca por um momento, né? Muitas coisas talvez não façam mais sentido, né? Às vezes você tinha uma carreira, uma profissão, e aí quando você tem que retornar da licença maternidade, se for uma opção, porque aí muitas talvez não possam retornar, muitas não queiram e muitas não faz mais sentido retornar, né? Porque o propósito de vida muda muitas vezes, tem os olhares, muitas coisas mudam. Então, eu acho que muitas mães, eu acho que quando a gente fica dentro de casa, após ter um filho, esse processo de se perder talvez seja ainda mais fácil do que quando você retorna para o mercado de trabalho, que você tem esse tempo durante o dia para sair, para pensar, para ver outras pessoas. Quando você fica ali dentro da maternidade somente, é muito mais fácil você se perder, né? Se conectar tanto com essa criança e ficar ali os dois juntos nesse processo, que você precisa, talvez, de alguma forma, ou de alguém que diga, né? Para que você possa se olhar de novo, se reconectar e se reencontrar com você, com esse feminino, né? Porque senão a gente fica exercendo só o papel da maternidade, só esse papel de mãe. E a gente É. acaba esquecendo dos outros papéis, né? Esse papel de mulher, esse papel do trabalho, se isso for importante para essa mulher. É, muitas vezes esse casal se perde porque essa mãe também pega esse filho só para ela e não permite que esse parceiro entre nessa maternidade, né? Então o marido vai lá dar um banho na criança, ela fala que não tá certo, né? Vai ajudar a trocar a fralda, ela fala que não tá certo. Então também desde o início, né? Quando se nasce essa criança, é muito importante que essa mãe permita que esse parceiro entre, né? Super. Porque muitas vezes essa mãe conta com a sogra, conta com a própria mãe, e esse marido vai ficando lá de canto. Esse cara vai ficando lá, e de repente ele vai saindo tanto que quando vê ele não volta mais, né? Porque ele É, não tem esse convite para ficar ali, para cuidar, para ajudá-la. Então, que a gente também, às vezes, se permita abrir mão um pouquinho desse controle desde o início, né? Porque a gente fica ali no primeiro mês, segundo, terceiro, no ano dessa criança, quando vê, talvez esse casal se perdeu e é mais difícil desse casal também se reencontrar, né? Então, Simone, esse é um trabalho que a gente então faz muito num dos programas que a gente tem, que é voltado para a maternidade. Na verdade, a gente tem dois programas voltados para o feminino, né? Um que é o Materna e o outro que é o Fêmina. E exatamente o que a gente vê com as mães mais novas que a gente acompanha, primeiro que
a gente tem, né, tem aquela linda frase, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Tá bom, mas não vem um pote pirlim-pim-pim e fala, a partir de agora eu sou mãe, e eu sei como é que é amamentar, e eu sei como é que é fazer tudo, e lidar com as inseguranças. Mal as mães dão conta delas mesmas, né? Assim, quando nasce a criança, você tá cansada, fala para mim, tava cansada, tava emocionalmente virada do avesso e ainda tem um serzinho do lado de fora que depende de você, né? E daí eu concordo com você, porque eu acho que a mulher ela vai entrando nesse lugar. E quando você tem a sorte de ter um parceiro que compartilhe com você, e é sorte, né? É terrível falar isso, né? Mas eu acho que ainda nos dias de hoje, infelizmente, esse é um papel muito feminino. Ainda, graças a Deus, acho que as coisas estão mudando, mas eu acho que precisa mudar muito mais para a gente poder chegar em outro lugar, né? E daí você vai ocupando aquele lugar e vai ficando sozinha. E quando você tem um parceiro que compartilha com você isso, putz, é incrível, mas quando não, acaba sobrando tudo, né? E daí o ser mulher vai sendo esquecido, né? Porque. E esse homem precisa ser muito maduro, né, Joana? Assim, no sentido de chamar essa mulher de novo. Porque muitas vezes a mulher vai, o homem vai e não tem esse chamado. E muitas vezes esse homem ele tem maturidade, ele percebe que essa mulher ele está indo nesse processo, até de chamar para uma conversa funcional, para uma conversa franca, né? Falou, olha, né, eu acho que a gente está esquecendo do nosso casamento, a gente está esquecendo desse lugar. Como que eu posso te ajudar para que você possa voltar de novo, para que a gente possa ter um momento a dois? Inicialmente é muito difícil mesmo, né? E talvez esse homem até ter essa maturidade nesse primeiro ano aí de vida dessa criança, é muito difícil para essa mulher se adaptar, lidar com hormônios, lidar com todos os sentimentos, né? São muitas coisas para serem lidadas nesse primeiro momento. Sim, muitas coisas. E eu digo, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho como coach, alguns homens que eu acompanho, né? E eu também tenho a oportunidade de ver a dor do lado de lá, né? E, e é muito bonito, né? Porque quando a gente fala que a gente vive num mundo ainda extremamente machista, né? E que precisam os papéis e as posições mudarem, eu acho que se a mulher já pode expressar isso, o homem ainda não chegou no ponto nem de ele está começando a perceber isso. E eu de verdade tenho uma impressão, uma crença de que a dor dentro deles é tão grande ou maior do que a dor que existe dentro de nós mulheres, mas não existe espaço ainda para falar. Porque é isso, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um homem, engole o choro, o homem não chora, o homem tem que ser forte, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser robusto o tempo inteiro. E o quanto também ao criar filhos desta forma, nós estamos podando esse espaço de emoção, de respeito, de humanidade, de vulnerabilidade, e é um solo fértil para que coisas bonitas aconteçam, né? Eu teve uma vez que eu estava na palestra da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e ela falou o seguinte, foi tão bonito, eu nunca me esqueci, Trajano, né? Se 50% da população brasileira são mulheres e as outras 50 são os homens que nós demos à luz, por que que o Brasil está desse jeito? E qual é o poder que cada uma de nós tem para mudar? E aquela frase naquele momento calou fundo em mim, assim. E eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma menina e eu tenho um menino. E constantemente eu me questiono: o que que eu vou ensinar para essa minha filha, para ela se posicionar como um feminino diferente no mundo? E o que que eu vou ensinar para o meu filho, para ele também ser um masculino diferente no mundo? Eu acho que ninguém tem resposta, né? É isso, é ir buscar. Por isso que nesse momento eu acho que buscar ajuda é fundamental, né? Ajuda de quem saiba, ajuda de técnicas distintas, ajuda de primeiro se olhar e se cuidar, porque como mãe ou como mulher, que exemplo eu dou para aqueles que dependem de mim se eu mesmo não me cuido? E é uma desconstrução, né, Joana? E eu acho que nesse processo da maternidade, quando a gente está gestando, a gente é muito convidado a olhar para fora, né? É o enxoval, é a maternidade, são tantas coisas para fora e a gente não é convidado, não é informado, ou ninguém nos fala para olhar para dentro. Né? Às vezes o enxoval pode ser muito pequeno, mas assim, se essa mãe foi fazer um curso para que ela tenha saúde mental após parir essa criança, né? Se a gente possa olhar mais para dentro, o que a gente realmente quer internamente, é tão mais fácil maternar se a gente tiver essa saúde mental para, né, quando essa criança chega,
muito choro nesse primeiro momento, né? Uma criança aí com cólica que chora no seu segundo, terceiro, quarto mês, é um choro dessa mãe muitas vezes, né? Essa mãe que tá ali sofrendo e ela não sabe também se expressar, ela não sabe o que ela tá sentindo, e essa criança só chora, né? Um choro muitas vezes que talvez se essa mulher pudesse falar, se ela pudesse entender, se conhecer, mas é difícil, são processos, né, que talvez ao longo que a gente vai vivendo, a gente vai sentindo, né? Eu, no meu segundo filho, eu pude entender muito mais coisas. Os choros do meu segundo filho foi muito menor que o choro do primeiro. O meu sofrimento, né? As minhas questões foram muito menores porque eu queria olhar para outras coisas, né? Na época até eu fiz um blog sobre maternidade porque eu queria falar de coisas que muitas vezes eu não sabia, que ninguém me falou. Né? E a maternidade, ela não é linda, não é só essa coisa, ai, nasce o filho, nasce a mãe, como se essa mãe tem a obrigação de saber tudo e fazer tudo. Não é uma verdade, né? A gente precisa estudar para ser mãe, a gente precisa estudar para ser pai, a gente precisa estudar para entender, para saber educar essa criança. As coisas não são assim, os desafios vão acontecendo, a gente sabe o que faz. Né? A gente pode até ter essa percepção da nossa humanidade, né? Dessa essência, dessa sabedoria que o ser humano tem, mas tem coisas que a gente precisa entender mesmo, né? É um É, pouquinho mais complicado. E aí, falando, né, Joana, desse processo aí do cuidar, é preciso a gente ter muita empatia, né? Pensando aí nos cuidadores, a gente poder se colocar no lugar do outro, porque eu acho que é isso. Em algum momento a gente vai cuidar na nossa vida, em outros momentos a gente vai ser cuidado, né? Então, e aí nesse processo, acho que quando a gente pode até pensar, né, se eu estou cuidando hoje de um idoso, qualquer cuidador, né, que esteja cuidando de alguém, seja dos filhos, profissionalmente, né, das diferentes formas, é, que a gente possa ter empatia, né, de se colocar no lugar dessa pessoa que a gente cuida, porque eu acho que se a gente e aí se imaginando, se fosse nós nesse papel, né, como que a gente gostaria de ser cuidado? Porque talvez a gente vai dar o nosso melhor aí, né? Vamos ver o que en- tá. Pode então, falar. Simone, eu acho que eu faria uma pergunta antes, que é o quanto eu me coloco num lugar de vulnerabilidade, o quanto eu me permito ser humano, o quanto eu me permito me vulnerabilizar, o quanto eu me permito chorar, o quanto eu me permito dizer que eu não estou aguentando. É, eu acredito muito numa frase budista que é: ninguém dá para o outro aquilo que não tem dentro. Então, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não, malemar sei cuidar de mim? Óbvio que muitas vezes a vida vem aos trancos e barrancos, a gente vai cuidando. Mas quando esse cuidado nasce nutrido de uma experiência individual, quando isso pulsa genuinamente dentro de cada um de nós, o quanto a gente consegue também dar para o outro e até estar nesse processo de cuidado de uma forma um pouco mais leve. E daí sim eu acho que a gente consegue acessar a empatia e acessar todas essas coisas. Então, por isso que mais uma vez eu bato na tecla da importância de pedir ajuda, da importância de se desenvolver como ser humano, de buscar, né, um livro, uma terapia, um grupo, vai correr na rua, é qualquer coisa que de alguma forma possa dar uma desconectada e dar uma nutrida, né? Que a Fabi falou, e como cuidarmos um dos outros, Jô, nesse período tão difícil de pandemia. É interessante, né? Porque na Toca, por exemplo, a gente tem alguns grupos que a gente vem e até estamos abrindo, né? Abrindo novas vagas nesses grupos e um deles chama Tocando a Vida, né? Porque eu e a Bia a gente identificou exatamente essa necessidade nesse momento onde as pessoas estão tão vulnerabilizadas, onde as pessoas estão tão sobrecarregadas, né? É assim, precisa trabalhar, precisa dar conta dos filhos, precisa acompanhar a aula dos filhos, precisa arrumar a casa, precisa lavar roupa, enfim, tudo isso e ainda dá conta da minha emoção. Opa, que emoção! Opa, que ser humano! Então, eu acho que é buscar. Primeiro, eu acho que quem está nesse lugar é pedir ajuda. Eu acho que a Nath escreveu aqui, pedir ajuda, né? Eu acho que é isso, é levantar a mão e falar, e declarar para si mesmo, né? Na ontologia a gente trabalha a importância que tem as declarações, né? Quando eu declaro alguma coisa, eu abro novas possibilidades na vida. Então, a primeira declaração que eu acho que tem que ser feita é: eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. E a partir desse lugar,
e desse desafio, começar a buscar informações. Muitas vezes eu digo que o universo ajuda também, né? A gente precisa dar o primeiro passo, e muitas vezes esse primeiro passo é a declaração. E daí buscar grupos de apoio, buscar terapia, falar com uma amiga, fazer uma ginástica, mesmo que dentro de casa, tomar um banho quente, gostoso. Enfim, existem formas que as pessoas podem ir buscando para transformar esse ambiente que já é desafiador num pouco mais aconchegante, né? E se existe alguma questão específica, eu tenho medo, eu tô com raiva porque eu tô presa dentro de casa, eu tô triste, procurar pessoas tecnicamente capazes e competentes que possam também acompanhar, né? A gente tem um comentário aqui do Márcio: as mães que vivem em vulnerabilidades precisam de um suporte para uma aceitação, né? Tava mexendo aqui nos comentários, quase saí. Oh, meu Deus. Deixa eu Pontos voltar. cruciais para emoções que assim despertam. Sim, super. Eu acho que essas mães. O que que você entendeu dessa pergunta, Simone, que ele fez? Acho Eu que foi acho. um comentário, né, um comentário que ele fez, que as mães que vivem em vulnerabilidade precisam de um suporte para uma aceitação. Eu acho que a gente tem muitas questões aí de vulnerabilidades, né? Eu acho que depende de muitas situações dessa vulnerabilidade. Mas se a gente estiver falando aí de um processo de uma mãe, por exemplo, que vive em situação de vulnerabilidade, de risco social, tem uma questão de deficiência envolvida, tem várias famílias em situações de vulnerabilidades com questões bem específicas, né? Então precisa olhar para cada situação, mas eu acho que com certeza essas mães precisam sim de suporte, essas mães precisam serem olhadas, né? Precisam de uma equipe, muitas vezes, de profissionais humanos que possam olhar a partir de várias questões. Teve um caso que eu atendi, né, que quando eu cheguei para atender, era um moço com deficiência que estava apto para ser incluído no mercado de trabalho. E aí a mãe não queria que ele fosse incluído, porque ela tinha medo de perder o benefício de prestação continuada, que é um benefício que a pessoa com deficiência recebe. E aí eu fiz um trabalho com essa mãe de quase 3 anos para que ela pudesse se apropriar dela, se empoderar, né? Ela fazer cursos, ela poder entender que ela não dependia só daquele benefício, ela poderia fazer outras coisas na vida dela. É, Mas para que ela pudesse se libertar e entender isso foi todo um processo, né? Foi um então, processo para que ela pudesse lidar com várias dores de infância, com várias situações de vulnerabilidade nessa vida. E aí, quando ela pôde ter o salário dela, né, eu lembro que ela me ligou e falou: Simone, eu preciso ter uma conversa com você, porque o meu filho agora ele pode trabalhar. Né? E aí a gente entrar em contato para suspender o benefício. Esse moço foi para o mercado de trabalho, né? Ele teve um relacionamento. Então, assim, foi uma família que pôde romper várias questões, mas sim. para que muitas mães possam andar, precisa também ter esse olhar para elas, né? Eu te convido, Márcio, a só explicar um pouquinho o que que você quer dizer em relação à palavra aceitação. É, porque eu acho que o primeiro grande passo da aceitação não é a aceitação de fora, mas é a aceitação de dentro. E eu acho que esse é um super processo e trabalho para todos os seres humanos, né? Quando a gente se aceita. E muitas vezes, eu acho que é isso, linkando um pouco a essa fala da Simone, muitas vezes nós não aceitamos determinadas situações ou momentos que a gente se encontra, porque aquilo é difícil para cada um de nós, porque aquilo reverbera questões, traumas, dores, dúvidas, desafio, a aceitação aí é uma atenção. Sim, só que o convite que eu faço é assim, e isso eu trabalho e a gente trabalha muito na toca isso, né? Como é que é eu primeiro me dar atenção, eu primeiro me aceitar. Então tem uma série de dinâmicas que a gente vai criando para poder ir plantando essa semente do autocuidado, do autoatenção, da autoaceitação. E daí sim eu vou poder ir para o mundo de uma forma mais forte e estruturada para receber, porque geralmente quando tem momentos onde as pessoas estão tão vulnerabilizadas, né, estão tão fragilizadas, que até a aceitação ou a atenção vem. Mas se eu não estou pronta para receber aquilo também, muitas vezes eu nem percebo quando está chegando, porque o buraco aqui dentro é muito grande. Então,
tem um trabalho lindo mesmo de receber de fora, mas também de receber de dentro. Não sei se respondemos aí a tua pergunta. Você sabe, até falando, né, Joana, muitas vezes de mães, sejam mães cuidadoras de filhos com deficiência ou sem deficiência, mas muitas vezes eu percebo na minha atuação que muitas mães elas acabam boicotando um processo de autonomia dos filhos inconscientemente, né, porque elas só exercem esse papel da maternidade. E o momento, muitas vezes, que esse filho ele desenvolve autonomia, ela perde esse papel. Então, inconscientemente, né, ela acaba, esse filho sobe, ela faz algo para que algumas coisas acabem voltando, né? E quando essa mãe ela pode assumir outros papéis, ela pode se empoderar, ela com certeza, né? Ela quer que esse filho voe, né? Que esse filho ande. É, Aí aqui eu coloquei também, Joana, se a gente for falar um pouquinho sobre, se a gente é um cuidador aí, pensando agora, um cuidador de idosos, né? Quando estou cuidando do meu pai ou da minha mãe, é, é muito importante que a gente possa permitir que esses idosos eles façam escolhas, né? A gente escuta muitas vezes as pessoas falando, o idoso virou criança de novo, né? Uhum. Esse idoso ele não virou criança de novo, né? Esse idoso é importante que a gente possa olhar para a história dessa pessoa, que a gente possa honrar essa história, conhecer, né, e valorizar, porque não é uma criança, é um idoso, né, e que a gente possa tratar o nosso filho ou tratar esse idoso com a idade que ele tenha, né, então acho que a gente trata esse idoso com 60, com 70 e não infantilizando, né, então aqui que os filhos não infantilizem os seus pais, né, não desrespeitem o seu pai no sentido da gente, talvez a gente não permita que eles façam escolhas, e essas escolhas, dentro do possível, né, na vida, eles que precisam fazer, né? Então, dependendo aí da doença, da questão que seja, que a gente possa permitir que eles façam essas escolhas dentro do possível, né? É, É, e acho que tem um ponto bonito aí que você está tocando, Simone, que na verdade, assim, não trate seu idoso como uma criança. E desde quando a gente devia tratar a criança como um ser que sabe menos e um ser que é incapaz de perceber e de ter opinião, né? Eu acho que para mim essa fala já está equivocada desde o começo, quando você coloca essa criança num lugar de incapacidade. E o que a gente percebe, né? Eu vou dizer, desde eu como criança, observando meus filhos e mesmo estudos, as crianças têm elas têm uma percepção do que vai acontecendo no ambiente que muitas vezes é muito maior do que o que ela consegue expressar. E sim, eu acredito muito que uma criança deve ser tratada com respeito, assim como o idoso deve ser tratado com respeito. E para mim, infantilizar é uma palavra que nem existe, assim, porque é, eu já não consigo infantilizar uma criança, muito menos infantilizar um idoso. Então, eu acho que se cada um de nós olharmos o ser humano, independente da idade dele, com respeito e honrando que é um ser humano na nossa frente, é uma alma, é um coração que bate, é um semelhante. Não tem por que nem infantilizar a criança, nem infantilizar o idoso, né? uhum. É, e aí outra coisa que às vezes a gente se esbarra nesse papel. Mas quando eu falo também, Joana, muitas vezes a gente vê que muitos pais não permitem que essas pessoas façam, que a criança faça a escolha, né? Então, assim, a gente escolhe a roupa dessa criança sempre, a gente escolhe o calçado, a gente coloca o calçado para sair mais rápido, a gente dá a comida na boca desse idoso rápido, né? Então, assim, que a gente possa é, dar autonomia e independência para esse idoso, para essa criança, Super. com esse olhar, assim, né? Então, talvez dar comida seja mais rápido, mas ajudar essa criança e esse idoso ser um facilitador nesse processo de autonomia de todas as pessoas que a gente cuida é muito mais humano, né? Essa pessoa vai se sentir melhor. Agora, por exemplo, meu filho está tendo essas aulas em casa, né? As aulas online. E aí, muitas vezes, Uhum. ele fica me chamando como se ele não desse conta de algumas coisas. E eu venho trabalhando para ele, trabalhando com ele essa autonomia, né? Que ele é capaz, que ele dá conta de algumas coisas. E aí ontem, né? Porque eu acho que aí a gente precisa olhar para que a gente não queira suprir aí, tipo, sei lá, se eu não for, a professora vai achar que eu não sou uma boa mãe.
né? Talvez a gente mesmo lidar com os nossos pré-julgamentos e ajudar essas pessoas a desenvolverem essa autonomia. Então, ontem ele estava ali super autônomo, resolvendo as coisas, falando com a professora, e ele estava tão feliz, sorrindo, falando: mãe, agora eu gosto de estudar, eu gosto de ler, né? Porque ele vai tendo essa autoconfiança nele, né? Então, a gente poder construir esses pilares, né, com as pessoas que a gente exerce esse papel aí de cuidador. E aí, uma das coisas também que até eu trouxe aqui, muitas vezes se a gente for um cuidador aí de um familiar, por exemplo, às vezes essas relações, né, Joana, as relações familiares, elas são muitas vezes complicadas, né? E aí talvez seja uma relação de mãe e filha, uma relação aí difícil com o pai, com algum familiar que a gente nunca resolveu na vida e de repente você tem que cuidar dessa pessoa. Então, e aí muitas vezes a pessoa fica ali se atentando só a essa situação, né? Dessa relação talvez mal resolvida ao longo da vida. E aí que seja um convite também que a gente possa olhar para essa pessoa como um ser humano. E não ficar, né? Se eu tiver que cuidar, que eu não fique se atentando apenas para essas relações, né? Que foram difíceis ao longo da vida. Porque senão vai ser ainda mais difícil para essa pessoa poder cuidar, né? Então, e daí, Simone, eu acho que tem uma outra coisa por trás, que a gente trabalha muito também na toca e nos atendimentos individuais, colocar debaixo do tapete não resolve. Então, muitas vezes, quando vem um incômodo, é importante falar sobre o incômodo, é importante permitir que ele aconteça. A gente precisa dar Uhum. voz para aquilo que incomoda, né? E ao dar voz, aí sim eu consigo ressignificar, aí sim eu consigo passar. Mas também fingir que nada acontece, que aquele incômodo não existe. E daí eu vou me conectando muito a uma outra coisa que você falou há pouco, que é o piloto automático, né? Muitos de nós vivemos num piloto automático. Então é isso. A vida, por exemplo, de um cuidador é tão estressante, são tantas tarefas, tantas coisas para praticar, que muitas vezes é isso. Come, não sei o quê, vamos, agora banho, blá, blá, blá. E não precisa nem ser um cuidador, como mãe, né? E a gente não vai dando espaço para aquela pessoa que está do nosso lado dizer o que que ela quer, qual é a vontade dela, né? Então eu acho que tentar sair um pouco desse papel do piloto automático, devido a tantas tarefas que acontecem, e começar a primeiro dar voz para aquele ser humano que está lá. E depois, se alguma questão aparece daquela relação, não esconder ela, não ignorar ela, não fingir que ela não existe. Mas como é que é poder dar voz a isso e buscar ajuda? E daí sim, a partir desse lugar, e clareando e limpando é, as relações. Eu acredito que quando um pai, uma mãe, um irmão fica doente numa família, é uma oportunidade linda de resgate e de limpeza de tudo aquilo que foi ficando para trás. De ressignificar essas histórias, né, Joana? De ir Muito, resolvendo, né? Que a gente tem um muito. comentário diário do Vini. Eu era essa pessoa, trocava meu filho com síndrome de Down para ir mais rápido. Quando deixei ele fazer sozinho, tudo fluiu. Nem percebi quando aprendeu a amarrar o tênis. É, e aí aqui também tem uma coisa, né, Joana? Quando pensando agora num cuidador aí profissional, a importância, se ele for cuidar de um idoso, que ele possa sentar e conhecer essa história dessa pessoa primeiro. Né? Então, pedir para um familiar poder contar, ou para esse próprio idoso, se for possível, que ele conte essa história de vida, para facilitar esse processo do cuidado. Né? Então, entender se esse idoso foi uma pessoa ao longo da vida que sempre quis fazer escolhas, que sempre fez as escolhas da sua própria vida, então, talvez seja importante que ele mesmo faça essa escolha, se ele quer comer uma maçã, uma banana, que cor de roupa que ele quer pôr, né? Escolhas das menores às maiores, dentro do possível, né? E se foi uma pessoa que talvez ao longo da vida nunca quis fazer muitas escolhas, né? Numa briga aí, numa discussão de família, essa pessoa ia para o quarto, se resolvam, depois eu volto. Tem pessoas que deixam a vida, né? Vai sendo levado. Então, talvez decisões menores de comida, algumas coisas sejam pode ser que o próprio cuidador possa fazer para que essa pessoa nem se sinta cansada, sabe? Assim, no sentido de tem coisas que é desnecessária a pessoa ficar tomando decisão porque ela vai ficar cansada disso. Então, acho É, que também quando a gente poder conhecer essa história de quem a gente vai cuidar, né? Quando for aí com outro olhar. Pode falar, Joana.
Eu acho que o grande desafio do cuidador humano, além de conhecer a história de quem ele vai cuidar, eu acho super pertinente mesmo, entender o histórico familiar, entender o que que aquela doença significa, o que que aquele momento significa, é o cuidador humano também compreender que provavelmente nessa relação, né, nessa interação, vai aparecer muito do cuidador também, né? Não tem coach que aparece na porta do meu consultório para eu acompanhar que não tenha algo na história dele que reverbere na minha história. E isso eu acredito que acontece em todas as relações de cuidados. A Bia também sempre fala isso no consultório dela, né? Não existe paciente que apareça lá e que de alguma forma não reverbere em algo que ela tem como ser humano. Então, além de conhecer a história do outro, é saber que pode acontecer alguma coisa nessa relação que pode tocar em algum gatilho meu, ou pode tocar em alguma coisa que incomode. E daí sim, cuidar disso também, porque pode atrapalhar tudo, né? Uhum. É, e aí o papel, né, eu até coloquei aqui, né, Joana, que eu ia te perguntar, mas a gente veio falando, assim, qual é o papel desse cuidador, né? E aí depende que tipo de cuidador, como você falou, né? Se eu estou cuidando de uma criança, de uma gestante, de uma pessoa com deficiência, de um idoso lúcido ou às vezes, com questões mentais, né, no processo de adoecimento de algum familiar, doenças crônicas, mortes anunciadas, né? Muitas famílias aí têm um diagnóstico e precisa viver isso. Então, profissionais de saúde, mães, são tantos tipos de cuidado, né, Joana? E é muito importante a gente entender que tipo que é isso. Então, a gente poder cuidar dessas pessoas, né? Eu trouxe aí um pouco agora, então, todo esse processo de como a gente cuida, mas aí agora vamos entrar mais mesmo nesse cuidado, como a gente se cuida, né? Sim, mas vou só aproveitar um gancho que você, dessa tua fala e que a Fabi escreveu aqui, do cuidador humano. Independente do segmento de cuidado que seja, eu acho que todos os cuidadores humanos têm em comum duas coisas. Primeiro, que são seres humanos, e depois que existe, de alguma forma, a semente do querer fazer algo pelo outro, de uma relação de amor, de carinho, de respeito. Então, eu acho que independente da profissão, se é médico, se é enfermeiro, se é dentista, se é um cuidador, se é uma mãe, se é um pai que cuida, todos eles têm esse fio condutor, que é a sua humanidade, o seu respeito, a sua empatia, o seu amor e esse gesto genuíno de querer fazer algo pelo outro. Então, eu acho que isso Uhum. é inerente, assim, acontece com todos os cuidadores. E, e é importante que nesse processo, né, a gente tenha empatia, né, Joana, essa humanidade que você está falando, esse amor, esse tocar o outro com esse cuidado, né, todos esses cuidados com o outro, né, que sejam muito humanizados mesmo. É, e aí, os cuidadores devem ser humanos que a gente possa dar o nosso melhor, né, nesse cuidado. É, mas aí tem um pouco que você falou, que a gente possa também mostrar essa nossa vulnerabilidade, mostrar esse ser humano, quando a gente não tá bem, também que a gente possa falar, olha, hoje, né, eu não estou num dia legal, hoje eu não estou bem, e muitas vezes essa pessoa cuida da gente, né? Então, às vezes, muitas vezes a criança cuida da gente, esse idoso cuida da gente, muitos profissionais da saúde são cuidados pelos seus pacientes, né? Então, quando a gente também, dependendo da situação, mostra um pouco a nossa vulnerabilidade para o outro, que a gente também pode acabar sendo cuidado, né, Joana? Sim, acho que não é uma inversão de papel, mas eu acho que é também poder se vulnerabilizar e mostrar que tem dias que eu vou estar mais forte para te acompanhar, tem dias que não e que está tudo certo, né? Pode existir esse alimentar dos dois lados. E aí uma coisa também que muitas vezes acontece é o cuidador ficar dependendo do reconhecimento dos outros, né? E aí esse papel, acho que é um papel muito difícil, assim, quando você depende da aprovação do outro, você depende do reconhecimento do outro, né? Seja uma mãe que depende desse reconhecimento do esposo, seja um filho que cuida dos pais e fica dependendo do reconhecimento dos próprios pais ou dos irmãos, né? E muitas vezes isso não acontece, esse reconhecimento. Então, né, foi até quando eu coloquei essa música aqui para a gente entrar hoje, quando a gente entende o nosso valor, quando a gente dá o nosso melhor nesse cuidado, a gente não fica dependendo do outro, né? Então a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor nesse processo e a gente sabe do nosso valor.
E aí fica um sim. pouco menos desafiador esse processo do cuidar, né? Então, mas eu concordo com você, Simone, mas eu acho assim, o ser humano, ele ama ser cuidado, ele ama ser amado, ele ama receber carinho. Então, acho que ao invés da gente ter que lutar contra isso, é muito poderoso assumir que precisa disso. E daí, a partir dessa declaração de que eu preciso também me sentir amado, me sentir reconhecido, me sentir cuidado, eu acho que o segundo passo é aonde eu posso encontrar isso? Porque muitas vezes a gente vê lá na toca, por exemplo, pessoas que querem suprir essa carência, essa dor, esse espaço vazio em lugares errados. Mas ao você declarar, que mais uma vez eu volto para o caminho não é esconder debaixo do tapete e fingir que não existe. Eu acho que o caminho é poder trazer para cima da mesa e falar: nossa, isso acontece em mim, isso dói em mim, eu preciso disso. Ok, visto isso, aonde eu posso buscar isso? E muitas vezes não vai ser com a pessoa que eu cuido, mas vai ser com um profissional, vai ser com um familiar, vai ser com um amigo, vão ser com pessoas que vão aparecendo pela vida. Então, isso daí sim começa a ser nutrido de outra forma. E aí, aqui, né, até coloquei talvez uma metáfora no seguinte, assim, né, Joana, às vezes, sei lá, a gente precisa fazer uma viagem na nossa vida e a gente tem aí, dá pra gente andar 100 quilômetros, então a gente precisa ir e voltar, né? A gente tem gasolina para andar 100 quilômetros, então a gente vai e volta. E aí você também pode resolver andar 200. Então, ou você vai e fica lá, porque você não tem gasolina para voltar, ou você pode até ir, mas no meio desse caminho você vai precisar abastecer, né? E se você resolver ir mais longe, você vai precisar abastecer várias vezes para você poder ir e voltar, né? E nesse sentido é o cuidado com nós mesmos, né? Então, assim, se eu for e eu não me cuidar, talvez eu vá e fique lá, né? Eu fique lá na Uhum. dor, eu fique no sofrimento, eu fico na pena, eu fico no dó, e eu fico vivendo esse processo de vez, se for um ente querido ou profissional, qualquer âmbito, a gente talvez vai e fique lá sofrendo junto e não consiga mais voltar. E se a gente, então, nesse se cuidar, é para que a gente possa ir e voltar no sentido de olhar para nós em vários momentos. A gente vai precisar se olhar para a gente poder cuidar do outro. Porque a gente só cuida, né, Joana, do outro se a gente cuidar de nós primeiro. Então, Sim, assim, essa é a máxima que a gente acredita na toca. Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho em mim. Então, primeiro eu preciso começar comigo, estar abastecido, e daí sim eu posso me colocar a serviço de qualquer outra pessoa. Super. porque fazer para o outro o que a gente não faz para a gente é hipocrisia, né, Joana? Assim, é difícil, porque assim, olha, eu dou, mas e aí? E eu? Né? E a gente, então, se valorizar nesse processo, porque se a gente não se valoriza, quem vai fazer isso? Né? Então, que a gente também tome as rédeas da nossa vida nesse processo, não se coloque no papel de vítima, porque dependendo da situação que a gente está assumindo hoje como cuidador, talvez a gente fique só se vitimando. Né? Se coloque nesse papel de vítima e fique sofrendo, e fique lá nessa dor, em todo esse processo difícil. Então, que a gente possa olhar para isso, possa se cuidar, assim, para que a gente possa. Viver um pouco isso daí com mais leveza. E aí, a partir disso, eu queria ver que você falasse um pouquinho, até porque na Toca tem um pouco, né, que vocês falam um pouco dos profissionais da saúde. Como que você acha que os profissionais da saúde estão vivendo esse momento, né, Joana, de tantas mortes, de A gente tantas coisas acompanha uma série difíceis de nesse profissionais momento? da saúde nesse momento e está sendo bem desafiador, porque a quantidade de morte é absurda, o nível de estresse e de tensão que eles vivem é absurdo. Então, eu acho que num momento como esse, o que eu venho percebendo é que eles são expostos à humanidade dentro deles o tempo inteiro. Ao ver uma pessoa morrendo, eu me conecto com a possibilidade da morte. Inevitavelmente, eu me conecto com a minha possibilidade da morte, a possibilidade da morte dos meus parentes, né? Eu vou trabalhar no hospital e quando eu chego em casa, minha família está lá. Mas eu venho, de alguma forma, eu posso contaminar eles. Então, o que que eu faço? Então, existe uma tensão no ar, um medo
constante que permeia esse momento, né? E o que a gente vem trabalhando, assim, não dá para ignorar a realidade. E por mais que a gente faça qualquer trabalho, não dá para fingir que a gente está no mundo de Alice e que está tudo lindo e não, está acontecendo. Mas mais uma vez, o que a gente traz é um espaço onde eles possam dar voz a isso, onde eles possam chorar se precisar chorar, onde eles possam desabafar se precisar desabafar, onde a gente possa dar um abraço, nem que seja virtualmente, né? A gente tem um grupo agora para os ex-participantes da Toca que chama Abraço Virtual, que a gente se encontra e de alguma forma a gente faz esse espaço de acolhimento, porque não está sendo fácil para nenhum deles que está na frente, né? No campo de batalha lá no front, porque é muito. A gente de alguma forma fala disso de um lugar muito confortável, né, Simone? A gente não está Sim. no meio da guerra, efetivamente, né? Então é muito desafiador. Então, criar esse espaço e poder simplesmente, muitas vezes, é só sentar e escutar, para a pessoa Uhum. poder ir desabafando e poder soltando o que ela precisa. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz e super acredita. Tem um esgotamento, né, físico e mental muito grande, né, desses profissionais nesse momento, né, Joana? É, e aí, pensando no cuidador, muitas vezes, né, essa pessoa, ela exerce um papel, ela cuida de alguém, ela tem o trabalho doméstico, ela tem esse trabalho, um outro trabalho, muitas vezes, né, talvez aí seja um familiar, então eu cuido da minha mãe à noite, eu trabalho de dia, eu tenho uma casa, eu tenho filho, eu tenho tantas coisas, e aí tem essa sobrecarga muito grande, né, dessas pessoas. E aí aqui eu até coloquei algumas dicas de algumas coisas, talvez, para esse processo ser um pouco mais leve, no sentido de quando a gente tem aí, né, um diagnóstico, seja da deficiência, seja de um AVC, câncer, Alzheimer, né, como é importante o cuidador ele entender o processo atual que essa pessoa está. Né? Então, que eu possa entender, então tá, então essa pessoa está assim, então, mas entender o momento atual dela, entender dessa doença a curto, médio e longo prazo, também para que ela possa Sim, se super. preparar dentro do possível, né? Fazer reuniões de família, dividir os cuidados entre os irmãos e outros familiares, né? Então que ela possa pedir ajuda, pensando aí se eu tiver que cuidar da minha mãe, né? E se eu estou fazendo isso todos os dias, então que eu venha e fale para os meus irmãos, olha, eu estou cansada, né? Eu estou precisando de ajuda. E aí, se ninguém fala, olha, a gente não dá conta, fala, então tá, né? Então eu fico aqui uns 2 meses, 3, daqui a pouco quem adoece sou eu, e aí alguém vai precisar estar com ela o tempo integral, né? Então, precisa sim pedir ajuda, que essa família precisa sim olhar para isso, organizar as rotinas, então pausas, né, para descanso, planos com a medicação em horários que ambos possam descansar, né? Então, se é de 8 em 8, colocar em horários aí que tanto o cuidador se dorme, né, em casa com essa pessoa, e essa pessoa também possa descansar, né? Não fique lá acordando 4 horas da madrugada. Então, dentro do possível, fazer essa rotina também para facilitar nesse processo, prestar atenção nessa saúde emocional do cuidador, né? Como que eu tô emocionalmente? Tô com medo? Tô muito estressado? Tô muito angustiado? Pedir ajuda também, né, Joana, nesses Acho processos que nessa profissionais. lista que você fez, aí o que eu incluiria era isso, assim, o cuidador humano poder ter espaço, ou essa família poder ter um espaço onde se converse sobre a doença, se converse sobre o que cada um sente, como é que reverbera em cada um. Eu acho que isso é fundamental. Porque você está falando da parte técnica, né? Teoria para não sei o quê, tem a rotina, né? Várias Mas tem um coisas. outro lado emocional que é tão importante quanto, e ele acaba sendo mais invisível, né? Não é uma fralda que fica suja, mas é um coração que fica muitas vezes muito triste, muito vulnerável. E como é invisível, muitas vezes as pessoas acabam não dando muita importância, porque deixa lá, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E eu acho que o primeiro passo é poder ter um espaço onde isso possa ser conversado. Sim. E aí aqui eu coloquei, né, ser um facilitador nesse processo de independência e autonomia, cuidado humano com humanidade, né? Olhar também para essa dimensão social, quais são os direitos que eu tenho nesse processo, né? Se é uma mãe que precisa abrir mão do seu trabalho para cuidar de um filho, então tem o benefício de prestação continuada, que ela pode ir atrás para ver se ela consegue. E aí, dependendo da situação, né, que essa pessoa também possa ver isso. É, se informar, ter conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é empoderador, né?
E aí, aqui, se você está perdido, é um caminho para a gente poder se achar agora, né, Joana? Porque eu acho Lindo, que lindo. Toda dor diz de uma oportunidade muito grande dentro de cada um de nós. A live vai cair daqui a pouco, Simone. Cada dor diz uma oportunidade muito grande dentro de cada um de nós. E eu acho que é poder olhar essas dores e poder dar vazão para isso. ah, que pena! Mas aqui eu coloquei, né, que a gente possa olhar para si, fazer exercícios físicos, respiração, tantas coisas, mas não vai dar para a gente. Bom,